Palmeiras deve poupar alguns jogadores contra o Cerro Porteño fora de casa pela Libertadores. Será que isso é uma boa ideia? Vamos debater aqui, vamos pontuar e entender essa notícia trazida pela ESPN. Vamos lá. Muita reclamação, aliás, no jogo de sábado à noite, além de muita reclamação com relação ao gramado, o João Martins, auxiliar do Abel que comandou a equipe, chegou a comparar o gramado da Vila, que já foi um dos melhores do Brasil, a uma plantação de batatas. Ficou uma grande preocupação. Gustavo Gomes, que deixou a equipe no intervalo após um choque de cabeça com Lucas Lima. Gustavo Gomes foi levado a um hospital, fez os exames de praxe, foi liberado e está na reapresentação aqui na academia. A dúvida, passando agora para a Conmebol Libertadores, é: ele viaja e, se viajar, joga? Lembrando que o Palmeiras já tem um problema na zaga. O Murilo, que está machucado e vem sendo substituído pelo Luan nas últimas partidas. Vamos tentar montar aqui a zaga sem o Gustavo Gomes. A opção é o Naves, que entrou no segundo tempo lá na partida contra o Santos, foi bem, não comprometeu e formaria uma dupla reserva com o Luan. Caso o Gustavo viaje, fique no banco ou nem viaje. E aí, se o Gustavo não viajar, quem pode ficar no banco? Palmeiras tem pelo menos 5 garotos da base inscritos na competição para que 1 ou 2 formem o banco de reservas e o Abel tenha pelo menos um jogador à disposição para qualquer eventualidade durante a partida. Mais 2 preocupações: desgaste físico de 2 jogadores que depois das lesões jogaram todas, Rafael Veiga e Rony, mas a tendência é que viajem e estejam em campo. E também a lateral direita, depois da lesão do Marcos Rocha, o Mike tem jogado todas, só que o Marcos Rocha já voltou, já ficou no banco e pode ser uma opção para dar um descanso ao Mike neste jogo de quarta-feira. Bem, o Palmeiras, no seu grupo, se não perder lá em Assunção, fica entre os classificados após essa rodada. No mínimo com 7 pontos ele estará entre os 2 primeiros colocados. Se ganhar, provavelmente termina a rodada como líder. E aí, são 2 jogos no Brasil, Barcelona e Bolívar, para decidir a classificação e não só isso, decidir também se será o primeiro colocado do grupo. Olha a importância desse jogo, hein, Bruno? Contra o Cerro Porteño na próxima quarta-feira, às 19 horas. E olha, na minha opinião, se puder não poupar, o Palmeiras deveria ir com força máxima aí para ganhar esse jogo contra o Cerro, tá? Explico. Para quem acha que o Bolívar é uma baba, o Bolívar agora ele faz parte do Grupo City, né? O Grupo City comprou o Bolívar, fez investimento, o time do Bolívar não está ruim, até mesmo tá brigando aí pelo primeiro lugar do grupo junto com o Palmeiras. É um time, cara, perigoso. Então eu defendo que o Palmeiras deva assegurar aí a sua classificação, cara, o quanto antes conseguir. Segundo a fonte que eu tenho aqui, Gustavo Gomes não desfalca o Palmeiras, tá? No dia que eu tô te falando isso, dia 22/5, Gustavo Gomes deve jogar sim, não foi nada demais a fratura, ele até voltou com a delegação do Palmeiras para São Paulo, normalmente, né? Não deve, segundo a minha fonte confirmou aqui, não deve desfalcar o Palmeiras. E você sabe, né? A zaga com o Gustavo Gomes é uma, sem o Gustavo Gomes é outra, totalmente diferente. O elenco do Palmeiras é mais curto, tá? Isso é uma das poucas críticas aí que eu tenho, cara. O elenco do Palmeiras é muito curto. O Palmeiras, quando desfalcou o Gustavo Gomes, tem que improvisar zagueiro para treinar. Pra você ter noção, porque como o próprio jornalista disse aí, o Palmeiras tá usando muita molecada da base, né? Por não ser tão agressivo em investimento, tá usando muita molecada da base. E quanto a Mike e Marcos Rocha, na boa, o Mike vem jogando melhor que o Marcos Rocha, na minha opinião. Então ele consegue ser mais agudo e defender melhor. Mas a diferença ela é pouca, sabe? Quando o Marcos Rocha entra, ele ainda consegue manter um alto nível e é um cara de confiança do Abel. É um dos caras aí, pô, alta patente do Abel, né, cara? Assim como o Abel ama o Rony, ele também ama o Marcos Rocha. Então, na lateral aí, sinceramente, eu prefiro que jogue o Mike, mas é totalmente entendível, né, cara? Se ele der um descanso pro Mike aí, né? Quanto ao Veiga, o Palmeiras perde muito se o Veiga não jogar, tá? Não tem reserva à altura do Veiga, né? O que ele vai fazer? Ele vai improvisar o Arthur pro meio? O que ele vai fazer? Vai jogar o Tabata, sabe? São questões aí que o Palmeiras perde muito sem o Veiga. Mas eu defendo que o Palmeiras tem que ganhar esse jogo, principalmente assegurar essa classificação contra o Cerro, né? Já está ali com essa classificação encaminhada contra o Cerro e conseguir somar pontos. Isso é importantíssimo, principalmente fora de casa, né? E dentro de casa o Palmeiras vai dar um jeito de conseguir botar uma pressão e vencer esses jogos, sim, porque o time é muito qualificado, né, cara? O time é muito qualificado, mas dá pra entender esse rodízio do Abel.
Mas quero saber de você, o que você acha que deve ser feito? O time deve descansar mesmo nesse próximo jogo, que fora de casa, que para mim é importantíssimo, é um jogo chave. O Cerro também, que perdeu, né? Perdeu a última partida, se eu não me engano o Cerro tá 2, 3 jogos sem ganhar lá no Paraguai, preciso confirmar aqui, mas não vem bem, né? Se eu não me engano tá a 12, 13 pontos, tá em segundo colocado o Libertad abriu uma vantagem muito grande lá. E realmente não é uma situação muito boa não que eles estão passando. Então eles vão vir muito pressionados para tentar ganhar esse jogo. E é um jogo chave pro Palmeiras. E não esperem baba aqui do Bolívar também não, viu? Como eu disse para vocês, agora é um time com investimento. Eu só me preocupa, cara, de verdade esse elenco do Palmeiras ser muito curto, cara. Ser muito curto. E ter essa distância grande, né? O banco de reservas, ele destoa demais do time titular. Para mim, os 11 iniciais do Palmeiras são excelentes. Gosto muito do time inicial do Palmeiras. Mas, meu amigo, quando começa a entrar ali Breno Lopes, começa a entrar Bruno Tabata, né? Já começa a me dar uma coceirinha na orelha. O Jailson não tá jogando, né? Mas pouco quando eu entrava também me dava uma coceira atrás da orelha aqui, ó. Que eu vou te contar, viu? Mas eu quero saber de vocês, cara. E aí? Esse descanso mesmo é merecido? Os caras precisam descansar, o Palmeiras precisa dar essa forçadinha aí para tentar fazer esse resultado lá fora e ficar mais tranquilo na Libertadores, trazer agora a pressão menor para dentro de casa, porque é diminuir a pressão, né? Ganhou lá, você diminui a pressão e traz ela para casa para você resolver em casa, que em teoria é muito mais fácil. Mas quero saber de vocês, o que vocês pensam a respeito dessa situação? Deixa aqui nos comentários, eu quero mesmo saber a opinião de vocês. E se não é inscrito no canal, já sabe o que você tem que fazer.